Olá, bom dia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, com esta gloriosa palavra da parte de Deus, que tem como título Deus lhe guardará de todo mal. E esta palavra está no livro de Apocalipse 3, a partir do versículo 10, que diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Então, uma palavra bastante gloriosa, palavra poderosa, em que se trata de uma grande promessa de Deus por intermédio de Cristo, né? Deus está nos prometendo guardar de uma hora que viria sobre a face da terra, onde todos os moradores da terra seriam provados ou tentados. E nós cremos que essa hora é chegada pelos fatos que estão acontecendo hoje no mundo. Essa epidemia veio a nível global e esta palavra está se cumprindo. Mas a promessa de Deus é guardar aqueles que também guardaram a sua palavra, que têm pelo menos guardado, se esforçado para guardar a sua palavra. Então Deus nos garante que Ele guardará de todo mal aqueles que se acham, né, guardando a tua palavra. Então esta é a promessa de Deus. E a hora é esta, né? Com a permissão de Deus, Deus ele não pode ser tentador para o mal que está escrito, mas ele pode permitir o mal sobre a terra, porque também o homem se tornou mal e se afastou de Deus, e o homem não glorifica Deus. O porquê dessas epidemias? Porque o homem se afastou de Deus e a soberba encheu o coração do homem. Como a palavra de Deus diz que os últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos, porque o homem se tornaria enfatuado, arrogantes, amante de si mesmo, mais dado ao prazer do que a Deus, soberbos, blasfemos, e aí vai tantos adjetivos negativos a respeito do homem do presente século. Então, por esta razão, que a humanidade se tornou tão dura de coração, é que Deus permite que o inimigo lance a praga sobre a terra. Mas a promessa de Deus é guardar aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que procuram conhecer a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. E a grande verdade, irmãos, que nós temos a nosso favor é o que disse o profeta Isaías no capítulo de número 53. E ele mesmo perguntou: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele ia subindo como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, não havia nenhuma beleza que nos agradássemos. Era desprezado, homem de dor e que sabe o que padecer. E o profeta Isaías afirma: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ora, irmãos e caros amigos que nos ouvem, se ele levou, por que ele traria de novo, se ele já levou? Então, aos que creem na palavra do Senhor, os que guardam a palavra da sua paciência, da sua perseverança, esses são os que creem que Cristo já levou as nossas enfermidades. Então o inimigo até luta e lança sobre nós as tuas setas malignas, os seus dardos inflamados, para ver se a gente está firme na verdade. E
aqueles que se encontram apoiados na verdade, esses serão livres de toda epidemia, de toda enfermidade, porque a verdade é a verdade. Como Deus diz que vela para cumprir com sua palavra, tenha a certeza que, por certo, ele fará cumprir o que ele disse sobre a verdade, sobre Jesus ter levado as nossas dores. Observe, irmãos, que o Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus se vestiu de carne de forma pecaminosa, carne de pecado. Ele se vestiu, aquela carne era nossa. A carne de Maria era a nossa carne. Então Cristo estava ali em carne, representando a nossa carne, como Deus exigia que a carne cumprisse a lei. O próprio Deus desceu do céu e se vestiu de carne, sim, para cumprir a lei. Só ele foi capaz de cumprir a lei, que era muito rigorosa. Então, o Verbo se fez carne para resolver um problema nosso e não dele. Então, o Pai agradou moê-lo, como Isaías disse, fazendo ele ficar doente para levar as nossas doenças, nossas enfermidades. E ali na cruz ele triunfou sobre todo o principado e potestade, ou seja, ele triunfou sobre Satanás. Ele venceu Satanás, a antiga serpente, o acusador de nossos irmãos. Então ele venceu, porque a morte não pôde detê-lo, nem doença alguma. Quando ele ressuscitou sim sarado. Por isso que ele se apresentou ainda em carne, para mostrar que a nossa carne estava sarada. Havia marcas sim de cravos em suas mãos, mas não era marcas de doença, era marca de que ele foi perfurado, mas ele ressuscitou sarado, ou seja, literalmente ele levou as nossas dores. Essas enfermidades que o diabo lança em nosso corpo não são nossas, e nós podemos rejeitar e dizer: Pai, cumpra em nós a tua palavra. E Deus, ele vela para cumprir com sua palavra. Basta que creia e você estará livre de todo o mal, porque ele verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si. E como diz que ao Pai, todavia, agradou moê-lo. Sabe, o Pai, a vontade do Pai foi essa, que ele fosse moído, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, meus irmãos, o castigo que era meu, que era seu, Deus lançou sobre ele para ele mesmo pagar o nosso castigo e nos dar vida e vida com abundância. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas vida em abundância. E a palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho do Altíssimo, para desfazer as obras de Satanás. E elas foram desfeitas para aquele que crê. É necessário que você creia. Creia que ele fez tudo isso dentro da legalidade. E o diabo não pode nos acusar de nada. Nós fomos feitos filhos de Deus, porque nós o recebemos, como diz a palavra. Veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Portanto, Deus lhe abençoe com esta palavra e creia. Se guardar, se voltar para Deus, se arrependendo, se está com Cristo, guardando a tua palavra, certamente você vai usufruir dessa bênção gloriosa de ter vida e vida em abundância. E é a partir de agora, porque quando Jesus entrou na sogra de Pedro, ela estava com febre, e ele, tocando nela, a febre deixou. Irmãos, observe que a doença tem que ir embora, tem que sair. E ele disse, o Jesus, ele disse, isso é para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Como eu já lhe disse antes, que ele vela para cumprir com sua palavra. Sim, vela para cumprir. Ele escreveu através de Isaías há 700 anos atrás, e quando veio na terra, cumpriu aquilo que ele tinha dito. E ele também vai cumprir na sua palavra o que ele disse.
ele vai fazer questão sim de cumprir o que ele falou, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será o Deus de sempre, sempre misericordioso e cheio de graça. Deus lhe abençoe com essa palavra. Shalom. Fica na paz de Deus. Deus lhe abençoe com esta palavra e receba a cura. A cura já foi lhe entregue ali na cruz. E ele padeceu para nos dar a cruz, para nos dar a vida e a vida em abundância. Deus lhe abençoe. Shalom.